Fora desse contexto histórico, arqueológico, parece realmente invasores de terra, como o MST. Rodrigo Silva explica a origem dos povos de Israel e da Palestina. Comente aí se conhece essa história. Deixe seu like e se inscreva no canal. Sua interação é muito importante para nós. Minha resposta enquanto arqueólogo. Um palestino vai argumentar para você o seguinte: a prova maior que os palestinos eram os donos da terra é que você já tem o nome Peleshet, aplicado na época dos faraós. E os Peleshet eram os que habitavam na terra. E quem eram os Peleshet? Eram os palestinos. Só que Não é bem por aí. Esse tipo de argumentação, em primeiro lugar, ele é esquizofrênico. Me perdoe dizer, eu vou dizer por quê. Não vou falar bipolar, porque eu posso ofender quem sofre bipolaridade, então vou chamá-lo de esquizofrênico. Por quê? Porque se eu falar hoje, o que é Peleshet em hebraico? Peleshet em hebraico significa filisteu. Tá certo? Que é uma palavra que aparece também nos discursos egípcios. Os filisteus. Se eu chamar um palestino de filisteu, vai encher de hate aí. Palestino não é filisteu, você está demonizando o povo. Então eu não posso chamar o palestino de filisteu. Mas quando lhe convém, aí ele já estava lá. Ele vai falar que o palestino é o ancestral dele, então ele estava lá muito antes de qualquer judeu. Só que, na verdade, o povo filisteu, que é chamado de Peleshet na Bíblia, o povo filisteu é um povo que veio do Mar Egeu. Foi feito exame de DNA com várias ossadas de filisteus. Eles vieram do Mar Egeu e eles chegaram ali na costa onde hoje é a faixa de Gaza e se assentaram ali e não passaram dali. Que é, coincidentemente, o território da faixa de Gaza, porque chama Gaza. Não lembra a história de Sansão? Lá que ele foi para Gaza, as cidades lá, a Pentápolis dos filisteus e tal. Então, realmente, os Peleshet, que são mencionados no texto bíblico e nos textos egípcios, são esse povo que veio dali, da região do Mar Egeu e se assentou ali. Os palestinos, existem testes de DNA que mostram que os palestinos são uma mistura de vários povos. E o DNA dominante vem da África Austral. Gente. Então, embora você vai encontrar no DNA do povo palestino mistura com vários povos, inclusive árabes, mas o que predomina é o genoma da África Austral. Então, veja bem, eu estou falando dos Peleshet, que vieram da região do Mar Egeu, e eu estou falando dos outros que vieram da África Austral. São dois povos etnicamente distintos. E quanto a Israel, você tem a estela de Meremptah. Meremptah foi o filho de Ramsés II. E Meremptah, na estela dele, que inclusive lá no Museu do NASP eu pedi para construir uma réplica em tamanho natural, é o único lugar do mundo, fora do Museu do Cairo, que tem essa réplica. Dá para ler embaixo, ele falando dos povos que ele conquistou, ele fala: eu destruí Ashkelon e Israel, e a sua semente não mais existe. Tá certo? Ou seja, estava lá. Isso datado, só pra gente... Bom, isso aí seria mais ou menos de 1230 de nossa era. Lembrando que os anos são de trás para frente. Né? Mais antiga ainda do que essa estela de Meremptah está no Museu Egípcio de Berlim. Um outro pedaço de estátua, onde o nome de Israel também está escrito de maneira clara, mais antigo. Ou seja, os registros estão ali. Já chamavam a terra de Israel. Sim. 2 registros do século XIII. E nenhum registro chama ali de Palestina. Tá bem? Além disso, nós temos vários elementos da cultura da cereação da cerâmica que os judeus tinham, vários elementos. Vamos falar um pouquinho mais recente. Em Qumran, Hirbet Qumran, encontraram um talit. Você tem referências ao povo Chazu de Yahweh. Porque eu não gosto de falar porque não sabe qual é a pronúncia correta, mas é um nome parecido com o tetragrama. Sim. E já fala do povo Chazu de Yahweh. Eu tenho documentos disso da época do bronze. Tô falando antes de 1200 a.C. Ou seja, você tem registros. Que aquela terra chamava Israel. Que e materiais. Nós estamos falando. E materiais, você entendeu? A terra tá lá. É uma certidão quase de propriedade lá no faraó Meremptah. E não tem nenhum chamado palestino. Agora a confusão é a seguinte. Lembra do Adriano que eu contei para vocês? Quando o Adriano sufocou a rebelião de Bar Kokhba, o que Adriano fez? Adriano expulsou os judeus
de Israel. Um clássico. Mais uma vez, que começa lá com o faraó, depois vem o Que a gente tem, lá da Esther, lá o Assuero, não, o Haman. A gente né? conta, eu falei esses dias no programa, Cecília morreu de rir. É muito fácil você explicar como é que se forma um feriado judeu, né? Tentaram nos matar, não conseguimos, vamos comer. Vamos comer, exatamente. A explicação de todos os feriados é E basicamente tem algumas essa. coisas muito interessantes, por exemplo, a destruição do primeiro templo foi na mesma época da destruição do segundo templo, que foi na mesma época que começou todo o movimento nazista da Segunda Guerra Mundial. Mesma data, sabe? Vai reproduzindo os padrões. Agora, vejam bem, mas é bom deixar claro uma coisa. Embora houve várias expulsões de judeus da terra de Israel, nunca houve um ano sequer na história em que não houvessem judeus vivendo em Israel. Perfeito. Mesmo que eles fossem quase reduzidos a zero, quase, Eles se mantinham. eles se mantinham. Sempre houve. Nós Como temos é hoje comprovação. no Líbano, né? Exatamente. Tem 22. Mas tá lá. Mas tá Você lá. entendeu? Você tem. Até no Irã tem judeus aí. Eles só não Nossa, contam o que ele tem. é- Não, eu vi lá em Isfahan, lá eu vi a sinagoga e tudo e tal. Bom, então você teve sempre judeus morando em Israel. Agora, o que o Adriano fez? Sumam daqui. Cambada. Vou acabar com a rebelião de vocês. Ele mandou fazer uma rua até a Via Ápia com várias cruzes e crucificou não sei quantos milhares de judeus. Depois à noite botou fogo para iluminar a Via Ápia. Isso o Adriano fez. Bacana. E para vingar mais Uma baita ainda, pessoa. ele começou a pegar povos vizinhos de várias etnias, daí a mistura, inclusive alguns árabes, e começaram a trazer para, quando a gente fala em hebraico, Haaretz, é a terra de Israel. Terra de Israel. Começou a trazer. E aí ele pegou o lugar ali e chamou Jerusalém de Aelia Capitolina. Aelia Capitolina, que é em homenagem a Loba, né, que pegou Rômulo e Remo. Colocou um altar, um templo de Marte ali em Jerusalém. Vai chamar Aelia Capitolina. E a região eu vou chamar de Filistina. Terra dos filisteus. Eita. Mas só de pejorar, sabe? Claro. É como se pegasse agora... Gente, desculpa que de futebol eu sou bem ignorante mesmo. Como chama? É Arena Corinthians? Como é que eu chamo? Isso. Arena Corinthians? Arena Corinthians, tá certo? Aqui não tô falando nenhuma bobagem, não? É como se agora alguém que é o rival expulsasse todos os corintianos ali, tá certo? E rebatizasse a arena com o nome de Toca da Raposa, que é o nome do cruzeiro lá de Belo Horizonte. Ou talvez o cruzeiro não é o principal. Quem que é o principal inimigo do Corinthians? Palmeiras? E como é que é o nome do Allianz Parque. É como se pegasse agora a Arena Corinthians. Corintianos não fiquem bravos comigo, é só uma analogia. Só para espizinhar, vamos dar o nome Vamos de dar o Allianz nome Parque. Allianz Parque, tá bom? De agora vai ser Allianz Parque. E os corintianos passam lá e vão o Allianz Parque, o Allianz Parque. Você entendeu? Então ele falou, a terra vai se chamar Filistina. Só que tem um problema. Um problema não, uma curiosidade, um detalhe. Questãozinha. Em hebraico, a letra P e a letra F é a mesma letra. A diferença é só se você colocar um pontinho dentro chamado Dagesh ou tirar o Dagesh. Mesmo outras línguas são assim, a gente não falava farmácia Isso, com PH. Isso. Então, colocou o Dagesh, tirou o Dagesh, a letra transforma de P em F e F em P. Simples assim. Então, em hebraico, Filistina é Palestina, que vem de Peleshet. Gente, até o nome é culpa nossa. Então. Até o nome. Que vem de Por Peleshet, implicância. terra dos filisteus. Então É vejam isso. bem, Adriano, não Adriano. nós. nunca exatamente. houve um país chamado Palestina, porque Roma não isso reconheceu é um fato. um país chamado Palestina. Sim. Ela chamou a região, aliás, o nome verdadeiro que Adriano deu nem foi Palestina, foi Síria-Palestina, província da Síria-Palestina. Lembrando que Palestina significa terra dos filisteus. Agora veja bem, assim como os nativos do Brasil foram erroneamente chamados de índios, Por causa das Índias. porque pensavam que tinham chegado às Índias, e esse erro pentencenário está conosco até hoje, aqueles que começaram a morar na região da Palestina começaram a ser chamados de palestinos. Aí, então agora vem um trocadilho. Palestino significa filisteu, mas os palestinos não são filisteus. Sim. Assim como índio significa das Índias, mas o índio não é das Índias. Então, o palestino não é palestino. Etnicamente falando. Sim. Porque palestino significa filisteu. Mas, como esse nome emplacou e ficou, Ah, eles querem dizer que era deles, então sim. hoje eles pegam os registros antigos referentes aos filisteus, que se falavam só da faixa de Gaza, e querem usar isso como prova de que... Aí eles falam também que eles eram os cananeus,
e que o Israel que chegou, e que é um outro imbróglio da história. Na verdade, o Abraão... É transancestralidade. Exatamente. O Depende Abraão... do dia, ele é uma coisa. E sabe o que aconteceu, na verdade? Eu vou contar para você. O Abraão, quando você estuda a história patriarcal, os contratos de propriedade de terra, Abraão, eu vou dar um nome muito feio aqui, mas um nome sumério de Abraão. Tamcarum. Tamcarum. O que é um Tamcarum? Um Tamcarum, esse é um nome sumeriano, significa um latifundiário que estava crescendo a partir da compra de terras. Tá. Havia esse movimento forte ali, começando na Mesopotâmia, no período elamita. A gente tem como documentar tudo isso. Tanto é que a Síria começou por um Tamcarum. Um Tamcarum. A Assíria começou por um Tamcarum. Tanto é que quando você pega os registros do Império Assírio, quando eles contam a dinastia dos reis, eles falam a primeira dinastia dos reis que viviam em tendas. Tá. Os reis que viviam em tendas. Se alocando ali, se assentando. E eles eram nômades. Sim. Então como é que funcionava? Tá essa terra aqui, enorme. Um Tamcarum, ele chegava, ele era nômade, aqui é um deserto. Aí ele fala assim, você não quer vender essa terra pra mim? Não vale nada aqui? Tá, eu compro. Vende. Aí eu compro, eu furo aqui. Então era uma loteria. Você fazia o poço ali, encontrava justamente água, e aí você construía, depois que construiu aquele poço, qualquer caravana que passasse ia beber da sua água. Era um pedágio. Aí construiu uma casa aqui, outra casa ali. Normalmente a pessoa continuava nômade, mas deixava alguém responsável para administrar aquilo. E foram assim que vários impérios começaram. A gente hoje fala assim, o grande império assírio, o império elamita. Eles começaram assim, por isso que eles colocam na genealogia, olha, isso aqui era do tempo em que os reis moravam em tendas. Entendi. Então, Abraão, quando começa a história de Israel, é exatamente como outros impérios começaram. Só que houve uma questão. O povo de Israel deixou as terras de Canaã e foram com José do Egito para morar nas terras de Faraó, na terra de Gósen. Está no final do livro de Gênesis. Acabaram ficando ali. Eles deveriam ir para lá apenas por um tempo, até passar a fome. Faraó colocou Jacó no melhor da terra, aí veio uma dedução minha. Pelas entrelinhas do texto bíblico, é possível imaginar ou deduzir que o povo acabou acomodando ali no oásis egípcio. Claro. Comida fácil, água, aí foi ficando. Não era deserto, né? Exatamente. As terras deles foram ficando, porque Canaã era um desastre. Realmente, o Egito é comparado ao Jardim do Éden, num dos textos proféticos. Então, quando o povo de Israel sai por mão de Moisés, o que aconteceu? Nessa época, o Egito era dominado pela 18ª dinastia faraônica. E nessa 18ª dinastia que surgiu uma dinastia contra os Ixos, que eram faraós da época de José, e surgiu um faraó que não conhecera José. Esses faraós que dominaram o Egito e escravizaram o povo hebreu, eles tinham ojeriza do estrangeiro. E para evitar que o Egito fosse atacado, o que eles fizeram? Ampliaram não necessariamente as fronteiras egípcias, mas o domínio egípcio. O Egito, de fato, continuou sendo o entorno do rio Nilo. Ponto. Tá. Porém, eles esticaram a sua dominação até Canaã. De que maneira? Havia vários povos em Canaã, eles contrataram alguns povos mercenários, tornaram outros vassalos e diziam, olha, tem um mercenário ali, um mercenário ali. Se o seu povo for atacado, o faraó manda o mercenário te defender. Tá. Então Canaã ficou assim, subserviente ao Egito. Quando Israel vai entrar na terra de Canaã para retomar, eles encontram dois obstáculos. Povos vassalos de Faraó e povos mercenários de Faraó. E ambos tinham um intuito, destruir aquele povo judeu que estava chegando. Por isso que entraram em luta armada. Foi ali que começou. Exatamente. Ali foi a primeira. Ou seja, a história de José, lida fora desse contexto histórico, arqueológico, parece realmente invasores de terra, como o MST. Parece, porque se você não conhecer ou não explorar esse contexto que eu estou colocando aqui, o que parece realmente é que estavam lá os palestinos, os cananeus, de boa lá na terra dele e tudo. Aí chegou um movimento lá de bonezinho vermelho e falou, não, dominado por um sindicalista chamado Josué, que tinha uma língua presa, e Josué, em nome do povo, falou, é pelo povo, isso aqui é meu. Caio falou, não sei o que e tudo mais, porque todo tem que ter a língua presa, né? Claro, senão não parece que é condição. Exatamente. Aí fala assim, pois é, então, se isso for verdade, então o MST tá certo, né? A terra é nossa. Mas não foi isso. Na verdade, eles estavam querendo retomar o que era
deles, que eles tinham se assentado lá e estavam voltando. Exatamente, porque se Deus fosse dar a terra para Israel à base da espada, tinha feito isso com Abraão lá atrás. Claro. E Abraão nunca, foi negociação de terra sempre. Não precisava ter passado por isso. Né? Então essa é a história, tá certo, de Israel, e não tem nada a ver com, houve um país, tá lá os cananeus, os palestinos bonitinhos na terra deles, chegaram batendo todo mundo. Não. É como se a geopolítica fosse aplicável também para aquela época.